Olá, salve, salve, muito bom dia, a gente tá aqui, para começar mais uma edição da nossa revista radiofônica com informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça. 4 de setembro de 2018, sejam bem-vindos. Agora é tarde. Governo federal anuncia a liberação de 10 milhões de reais para reformas do Museu Nacional, reduzido a escombros depois de um incêndio. Saiba o que foi possível salvar do precioso acervo da instituição localizada no Rio de Janeiro. Contra-ataque ao capitão, coligação do PT entra com uma representação no STF contra o presidenciável Jair Bolsonaro. O motivo é um discurso em que o candidato do PSL afirma que vai fuzilar a petralhada do Acre. Fiuza no Morning, um dos nomes mais independentes da crônica política no Brasil, o jornalista e escritor Guilherme Fiuza, lança hoje, aqui no Morning Show, o Manual do Covarde, do Palácio à Cadeia, sem tirar a máscara. Na orelha do livro, o jornalista Augusto Nunes escreve: esta é a crônica política do esfacelamento de Lula. Tá aí os destaques do Morning, para você nos acompanhar nessa manhã de terça, como eu disse. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Vamos lá, temos uma hash para chamar de nossa? Hoje a gente vai para os assuntos mais comentados do Twitter com a hashtag Fiuza no Morning. Você pode usar nossa tag para comentar não só a entrevista com o Guilherme, mas também todos os assuntos do programa. O seu tweet faz parte da nossa transmissão e se a gente for para os assuntos mais comentados deste país... Tem prenda. Isso aí, Ed. Vai lá, pelo WhatsApp também, tem prenda para você que participa, tá bom? 11 931 7009, pode mandar seu comentário, pode mandar sua pergunta para o jornalista e escritor Guilherme Fiuza, que daqui a pouco vai estar com a gente. Lembrando que as mensagens aqui no WhatsApp, as mensagens têm que ser enviadas em vídeo, tá bom? No teu celular ali, na horizontal, direitinho, para ficar bonitinho. Capricha e se tiver no carro, estacione, tá bom? Vamos lá. Todos vocês convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN. O Morning está começando e você pode nos assistir levando a programação da PAN para conferir onde e quando você bem entender pelo aplicativo, é o vermelhinho da Jovem Pan. Também pelo nosso portal, jovempanfm.com.br e pela nossa transmissão em streaming no nosso canal youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra também nas mídias sociais, estamos no Instagram e no Facebook. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Vamos em frente! Bom dia geral a todos aí, Vini, Paulinha, Joel, Caião. Fala, Edgar. Grande Ed. Vamos lá. Ô, Caio, vamos abrir aí com você falando a respeito, né, dessa questão aí do PT, que foi reclamar no STF do candidato Jair Bolsonaro. Né? O que aconteceu? Qual foi a história? Bom dia. Um bom dia para você também, Edgar. Um bom dia para todo mundo. Um discurso na semana passada no estado do Acre, feito pelo candidato à presidência da República do PSL, Jair Bolsonaro, não agradou os petistas, em que o Bolsonaro foi Bolsonaro e prometeu salvar o velho mundo com uma bala de canhão, fazendo guerra por paz. Ele falou essas palavras aqui. Tempo! Estávamos esperando um vídeo, é isso? Aí. Bolsonaro está com um tripé de TV. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Fingindo que é uma metralhadora. Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Ameaçando. Só que lá não tem nem mortadela, hein, galera? Vão ter que comer a capim mesmo, hein? Enfim, ontem no Supremo Tribunal Federal, a coligação O Povo Feliz de Novo, formada aí pelo PROS, pelo PCdoB e pelo PT, entrou com uma representação contra a coligação do Bolsonaro, que é do PSL e do PRTB, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A coligação do PT quer que o Jair Messias Bolsonaro responda pelos crimes de discurso, os crimes de incitação ao homicídio, injúria eleitoral e ameaça. Por sorteio eletrônico no STF, nessa segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski foi sorteado para ser o relator dessa ação. E aí, Joel, qual é a tua opinião sobre isso? Faz sentido esse movimento do PT junto ao STF? Na batalha
política vale tudo? Como é que é a tua visão sobre esse episódio? É uma batalha política, né, Edgar? E, bom, o PT tá entrando aí pra ver se consegue algum ganho com isso, mas vamos ser sinceros. Esse é um discurso inflamado com figuras de linguagem. Assim como um cara de esquerda propõe revolução, vamos acabar com a burguesia e tudo, ele não tá literalmente querendo matar as pessoas. Bolsonaro aí também não tava conclamando os seguidores dele a irem matar petistas, nem tá dizendo que ele nem tá propondo a morte deles ou o fuzilamento literal deles. Então não vejo motivo pra tudo isso, mas na eleição agora vai estar todo mundo tentando processar todo mundo, porque é um jeito de ter algum ganho, né, de aparecer, de às vezes dar algum tipo de dano pro adversário, mas como mérito em si da fala, não vejo. O negócio é o seguinte, o estado do Acre ele é comandado pelo PT há quase 20 anos. Só que o engraçado é que o Bolsonaro em momento nenhum falou, olha, os petistas, ele falou os petralhas. E os petistas, quando recebem a alcunha, são chamados de petralhas, sempre se ofendem. É que nem você chamar um São Paulino de Bambi, um corintiano de Gambá e daí por diante. Os caras não assumem. Agora que lhes interessa, aí eles, opa, tá falando com a gente, vamos entrar na justiça. É meio estranho. Por outro lado, também acho muito estranho o Bolsonaro ter esse tipo de discurso, porque por mais que você goste mais de um do que de outro, você como um presidente da República, você não pode ficar separando pessoas. Evidentemente, ele não falou, olha, vamos realmente matar as pessoas, vamos matar aqueles nossos opositores. Óbvio que não. Não, aí sim estou em total acordo, Caio. É um discurso divisivo, né? Faz muito mal pro Brasil, de uma boçalidade inacreditável. Exatamente. Mas não é literalmente uma proclamação. Não é. Seria muito mimimi ficar aqui a gente falando, olha, ele tá incitando o crime, realmente, ele quer matar os caras. Só que um presidente da República, você que só tá no carro, não tá com a gente com imagens, ele pega um tripé de televisão todo aberto, ou seja, você imagina um canhão. E ele fica simulando como se fosse dando tiro ali, uma rajada, um fuzil, um rifle, enfim. Um presidente da República, eu não quero que faça isso, porque o cara ele representa uma nação, ele não representa parte da nação ou a maioria. Uma vez colocado lá, ele tá representando todo mundo. Esse sujeito ele tem que ter um discurso que una e não divida, né? Exato, é o que você fala, né? Tem a figura de linguagem que o Joel cita, mas não cabe, né? Como você bem colocou, Caio, na figura de um cara que pretende governar uma nação e que vai ter a tarefa nada fácil de unir essa nação, né? De unificar essa nação em torno de um projeto. Quer dizer, o país está dividido. E aí a gente está falando meio que de polos, né? Porque tem todos os candidatos que dentro desse espectro se aproximam, né, ali do meio, alguns ou para a esquerda ou para a direita, né? Alguns mais à esquerda e mais à direita procuram o centro, ou seja, procuram algum discurso que promova a união nacional. Mas você tem esses dois extremos agora que estão polarizando intencionalmente a política brasileira, que é PT e Bolsonaro. A estratégia deles possível de vitória é essa, sabe? Um Bolsonaro num segundo turno, por exemplo, qual que é a chance dele? A chance é estar com alguém tão extremo quanto ele do outro lado para ver quem que talvez ganhe, porque contra todos os outros mais moderados, ele provavelmente perde. Então, tanto a estratégia dele quanto a do outro lado, do PT, tem um discurso cada vez mais divisivo e radical para ver se ganha. Ele é nominal aí, né? Ele fala, o Petralha, tudo, ele endereça isso, né? Mas também do outro lado, quando vem já de tempos, essa questão do sujeito oculto ali, nós, eles, né? Quem nós, quem eles, isso também acaba incitando, né, a população a permanecer dentro dessa divisão, né? E leva as pessoas a se ficarem cada vez mais polarizadas, né? Veja só, no discurso do Bolsonaro, quem não está com ele já é automaticamente comunista. Sim. No discurso do PT, quem não está com ele já é automaticamente fascista ou extrema-direita, assim. Então é um discurso que tira qualidades muito importantes da vida em sociedade. Tira qualidade, né? Isso é muito sério. Só levando em consideração que um presidente nos representa não só aqui dentro, né? De acordo com os nossos interesses. É um sujeito que vai lá pra fora, vai no G20, vai na Suíça, na ONU. Mas Bolsonaro já prometeu que vai sair da ONU, velho. Olha o absurdo que ele fala, vai em Bruxelas. Ou seja, como é que você vai pegar um baita de um louco? Vamos metralhar. Isso não é a figura de um presidente, né? Nem um pouco. Vamos lá, vamos girar o assunto aqui no Morning Show. Vini, é com você agora. Vamos falar aí dessas informações, né? Vamos repercutir essas informações sobre o assalto na Arena Corinthians na madrugada do último domingo. Você, como corintiano, né, tem o lugar de fala para esse caso que aconteceu. 3 ladrões renderam dezenas de pessoas da fornecedora de lanches e refrigerantes ali do estádio. Vini, o que se sabe até agora sobre esse assalto, sobre esse roubo? A polícia agora, Edgar, tenta identificar ali pelas câmeras de segurança se algum funcionário da Arena Corinthians acabou ajudando a entrada desses 3 ladrões que renderam aí na madrugada de domingo, pós-jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro no sábado à noite, 32 pessoas, entre
parcelas, seguranças e funcionários dessa empresa aí de lanches e refrigerante, como você bem disse, né, Edgar, e roubaram um valor de R$165 mil, inclusive o pagamento ali desses funcionários, né? Mas a polícia identificou por essas imagens que eles entraram com muita facilidade no estádio e caminharam também com muita facilidade ali pelas dependências do estádio, como se soubessem já exatamente onde ir, aonde pegar esse dinheiro, né? Então por isso que a investigação agora vai em torno disso, de ouvir todas as pessoas, todos esses funcionários, para saber se algum deles tinha aí algum tipo de ligação com esses 3 ladrões que ainda não foram identificados, né? Na saída do estádio, eles também tentaram roubar um veículo da empresa, só que o alarme acabou disparando, eles saíram e aí depois eles entraram em um outro carro já fora do estádio. Ainda não se sabe se esse outro carro também eles acabaram parando ou se também estava envolvido aí neste assalto. Então as investigações agora vão em torno disso. Os reféns disseram, né, que eles foram bastante agressivos, algumas pessoas foram agredidas por eles, mas felizmente ninguém ficou ferido, né, Edgar? Então agora o próprio Corinthians aí tá ajudando também com essas imagens de segurança que vão poder tentar entender como que aconteceu esse assalto, inclusive com a possibilidade, Edgar, deles já estarem dentro do estádio, né, terem comprado talvez o ingresso para assistir o jogo e ficaram ali esperando o momento certo para poder entrar no estádio e fazer esse assalto também. Agora, o que chamou a atenção, Edgar, foi que ontem o jornalista José Roberto Burnier, da Globo News, acabou fazendo uma piadinha um pouco infeliz, um pouco indelicada pro momento, pro posto que ele tá exercendo ali também, né, no posto de um âncora, de um telejornal sério. O Burnier, que é um excelente jornalista, muitos anos de Rede Globo, agora tá com esse programa que é o Globo News em ponto, lá na outra emissora, né, no canal fechado ali da Globo. E olha só, Edgar, o que ele perguntou pra repórter quando ele foi falar dessa notícia do assalto na Arena Corinthians. Tem as informações, a polícia já tem alguma pista dos criminosos? Estão roubando o próprio time agora, é isso? Burnier, quero te ajudar, Burnier. Edgar, é aquela coisa, né? Quando eu disse, Vini, deixa eu deixar no lugar de fala, você não estava me referindo a isso. Claro, quando eu falei lugar de fala, é porque o Vini, gente, é corintiano, claro. Ia falar ali em causa própria, digamos, sobre o time do coração. E existem, né, Edgar, os estereótipos, né? Então tem essa coisa, né, do torcedor corintiano, e você faz essa associação com ladrão, com bandido. Agora, não é, isso aí é conversa, né, de bar, conversa entre amigos, piadas. Não, ao contrário, Caio, eu até acho que os torcedores corintianos ficaram muito revoltados além da conta aí nas redes sociais. Verdade dói às vezes, né? Olha lá. Entraram na Wikipédia do Burnier e mudaram a descrição dele lá falando que era um jornalista demitido após piada preconceituosa contra o Corinthians. Na verdade, ele não foi demitido coisa alguma. A Globo News apenas divulgou uma nota oficial dizendo o seguinte, Edgar: o apresentador Burnier jamais teve a intenção de ofender os corintianos, mas admite que no improviso acabou fazendo uma piada indevida que não reflete o pensamento dele e que por isso ele se desculpa. Então tá tudo bem, tá tudo ok. Foi uma piada realmente fora de hora. Foi piada mesmo, porque quando ele falou eu achei que fosse assim, sabe? Podia ser qualquer estádio, assim, qualquer torcida. Ou que foi um ato falho, que ele acharia que foi alguém da torcida, alguém que tava lá e que portanto era torcedor do time, sabe? Assim, mas se a nota da Globo News tá dizendo isso, é porque ele entendeu que foi uma piada e tá tudo certo também, né? Esse tribunal condenatório aí das redes sociais às vezes acaba exagerando um pouco. Eu vi o Neto, né? Ô Neto, eu te adoro, acho que você é ídolo do Corinthians, gosto de você como apresentador, mas o Neto colocou lá no Instagram dele, né, que se fosse ele as pessoas estariam já mais revoltadas e motivando ainda mais a provocação entre as torcidas, né, que foi o que o Burnier fez. Ô Neto, todo dia você faz piadinhas aí no seu programa também, com palmeirense, com São Paulino, com Santista. Repito, foi uma piada indevida aí do Burnier, ainda mais pelo posto que ele tá. Mas
sem revolta, sem exageros também. Não precisa pedir a demissão do cara, né? Aqui no programa, quem costuma jogar as cascas de banana pra gente escorregar é o Caio. Lá o cara ele mesmo jogou ele escorregar, hein, Caio? Eu não jogo casca de banana pra ninguém, não. Mas aqui, engraçado, trabalha com a gente, inclusive, o Vampeta, que apelidou os São Paulinos de Bambi, e aí corintiano acha o máximo. Quando alguém me cita sobre isso, ele é mito, ele é ídolo. Agora o Burnier faz uma piadinha, nossa, esse cara deve ser linchado. Deixa o Burnier, brincadeira. Pô, ele falou alguma mentira? Falou. Ah, brincadeira. Falou. Queria saber se você tava esperto. Você pode Tô brincando. Eu não entendo nada de mas futebol, tá tudo certo, eu quero que se lixe. Tudo certo, gente. Foi uma piadinha infeliz e segue o trabalho dele lá na Globo News. Mas sabe por que as pessoas ficaram ofendidas? Porque o Burnier, ele falou, estão roubando o próprio time, né? E ficou quieto. Se ele dá um kkk depois, um RS, aí já dava uma aliviada, né? Mas parece que ele ficou sério, né? Parece que ele fez uma afirmação categórica, não foi isso? E a repórter fala o quê na hora? É isso, Burnier, exatamente. É exatamente. É isso mesmo que está acontecendo aqui no local. A bandidagem não tem mais limite. Teve essa corintianada, né? Agora o próprio estádio. Tipo, não tá ouvindo nada, né? Vamos lá, vamos seguir. Segue o bonde. É por isso que o Edgar torce por Bugre, um time isentão, time gente boa. O único campeão brasileiro do interior, por favor, né? Respeito, hein, pra falar do meu Guarani. Que beleza, hein? Segue, vida que segue. Vamos lá. 10 horas, 18 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos de volta à política nacional. A corrida à presidência da República vem esquentando. Ontem, o candidato Ciro Gomes, durante uma sabatina promovida pela Folha de São Paulo, em parceria com o SBT e o UOL, afirmou que o presidenciável do PSDB, Geraldo Alckmin, deixa roubar. Isso aí, meus amigos. Vamos lá, Caio. O primeiro round aí já está definido. Eu até coloco aqui a sineta. Houve uma entrevista coletiva, vamos colocar assim, dizer, alguns veículos da mídia entrevistaram aí o candidato do PDT, Ciro Gomes, que soltou farpinhas para todos os lados. Atacou Dilma, atacou Lula, mas o Alckmin foi o que ele mais pegou pesado, por assim dizer. Inclusive o Alckmin, que ele andava abraçando até ontem. Só que ele falou justamente essas palavras e algumas mais que você mencionou, Edgar. Aqui nós temos nas palavras dele como ele se referiu ao Alckmin. Tem as informações da polícia. Opa, foi mal. Tarefa do presidente. Caramba, peraí. Não é só não roubar. Volta aí, Edgar. É não deixar roubar. Peraí, vamos lá. A tarefa do presidente, do chefe de Estado, não é só não roubar, é não deixar roubar. Eu não tenho dificuldades assim, sabe, com as questões escandalosas que envolvem o Alckmin, mas é flagrante que ele deixa roubar. Ele ataca Alckmin, ele ataca Bolsonaro. Lembra quando ele falou no primeiro debate? Olha, eu vou perguntar aqui ao meu colega de Câmara e não sei o quê. Depois chamou o Bolsonaro dias depois de Hitlerzinho. Aí atacando o Alckmin, ele sai dando bofete pra todo mundo quando tá longe. Na cara, ele alisa. Bom, o Alckmin, que sempre se mantém ali isentão das brigas, comprou a briga e falou que o Ciro é um irresponsável. Isso a jornalistas. Pelo Twitter, horas depois... Pesado, o Alckmin, hein, meu? O Alckmin... Pesado, hein? Que nem eu e um amigo, uma vez a gente tava no estádio vendo jogo de futebol, aí aconteceu um lance, ele não fala palavrão nenhum, aconteceu um lance que ele não concordou, ele levantou e gritou: injusto! Bem isso. Mas enfim, no Twitter, o Alckmin, horas depois, voltou a tocar no assunto e falou que o Ciro Gomes é um aloprado fujão e que presta um desserviço ao debate eleitoral. Nessa mesma entrevista, o Ciro também falou outras coisas bem populistas. Ele falou o seguinte, que quando houver uma manifestação, se houver uma manifestação de caminhoneiros num eventual governo dele, ele vai mandar prender todo mundo que tiver envolvido. E aí ele disse que, por quê? Abre aspas, ele não é dessa esquerdinha boboca que fica alisando o bandido, fecha aspas. Agora me dá 30 segundos que eu vou dar-lhes uma aula de juridiquês para provar que ele está falando só uma bravata, ele só está rosnando, mas ele não pode fazer nada. Lockout é o quê? É quando empresários impedem o trabalho de seus funcionários, o quê? Por interesse próprio e não pelo interesse do trabalhador, certo? Lembra das manifestações de maio, dos geralmente atrelado a uma cartelização, é isso? Exatamente, aí, né? Exatamente. Em maio, o Brasil parou por causa dos caminhoneiros. Lockout por si só já foi crime
no passado, conforme previa o artigo 29 da Lei 4.330 de 1964. Só que essa lei foi revogada pela lei da greve vigente, que prevê lockout hoje como um simples ato ilícito. Por outro lado, o Ciro poderia vir aqui e falar que há outros crimes ligados às relações de trabalho e ao abastecimento da economia. Ciro Gomes, nós aqui do Morning Show sabemos disso. Porém, um é o crime do artigo 201 do Código Penal, que impõe pena de 6 meses a 2 anos para participação em suspensão ou abandono coletivo de trabalho, ou então a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. O que aconteceu em maio, correto? Correto. Porém, isso não bastaria para justificar o decreto de prisão preventiva, porque para esse decreto é necessário que a pena do crime em questão seja superior a 4 anos, o que não é o caso. A gente falou de 6 meses a 2 anos, a menos que se decrete prisão temporária, por exemplo, caso se configure junto uma associação criminosa, quando 3 pessoas ou mais se associam para cometer um crime. Esse crime, previsto pelo artigo 288 do Código Penal, prevê pena de 1 ano a 3 meses. O artigo 201 com o 288 que eu mencionei como exemplo, juntos, as penas máximas dão mais do que 4 anos. Só que a prisão temporária tem tempo previsto máximo, 5 dias. Ou seja, o Ciro Gomes se fala sempre como um entendido de justiça, de juridiquês e tal, um professor. Ele falou uma bravata, porque ele sabe tudo isso que eu falei. Se eu sei, é óbvio que ele sabe. Ou seja, ele só vai rosnando para se mostrar o sabichão, mas não passa de rugido à toa. Ô Joel, com relação à primeira parte da fala aí do Caio, né, a questão do jogo, a gente encarar o jogo político e tal, a gente tá dizendo aí que tem dois jeitos diferentes, distintos de jogar o jogo, né? De um lado, um cara que solta a mesma palavra, solta o verbo, e o Alckmin, que tem por característica ser um cara de assimilar mais, é um cara, inclusive porque até nos últimos anos esteve à frente do governo. Mais reservado, tem, enfim, teto de vidro. Acabou atacando bem também, ele depois deu revidou, né? Mas é engraçado, né? O Ciro também tá com um discurso, como ele é bastante agressivo assim, mas ele tá com essa estratégia de ir para o centro, né? Ele tentou ser o grande nome da esquerda, não foi, já tá claro que ele não vai ter como competir com a Haddad por essa posição, então ele tá indo pro centro agora. Então ele diz, olha, assim, eu defendo várias pautas de esquerda, ajudo trabalhadores, mas eu não sou desses que quer passar a mãozinha na cabeça de bandido. Quem que é o eleitor que gosta de ouvir uma coisa dessa? É o eleitor mais de direita, o eleitor que não tá tão ligado às pautas da esquerda. Outro dia ele até disse que poderia privatizar muitas empresas também. Então ele tá tentando ajustar o discurso dele para pegar um centro mais amplo, e daí o Alckmin surge sim como um rival dele. E olha como é que ele tá atacando o Alckmin. Ele não tá atacando o Alckmin por aquilo que ele representa, digamos, pautas de centro-direita do Alckmin. Ele está atacando por ter sido supostamente conivente com corrupção e tudo. Ou seja, ele tá buscando mostrar para o eleitor que talvez simpatizasse com o Alckmin, tá dizendo, olha, esse cara é fraco, esse cara não vai combater a corrupção, eu sou forte, eu combato, eu tô ali contra o crime, porque daí vier, confia em mim. É uma estratégia dele, né? Vamos ver se... O Trindade está acompanhando a gente diretamente de Brasília. Você vai nessa linha de pensamento do Joel também, Trindade? Né? No estilo de jogar de cada político ali, de que maneira isso pode surtir um efeito junto ao eleitorado? O eleitor comum percebe essa característica que o Joel coloca pra gente? Bom dia. É exatamente isso. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Edgar, chegamos a um momento aqui em que já se faz projeção para o segundo turno, né? Ou seja, é muito importante que o candidato tenha chances de entrar para o segundo turno. E é um momento que na política é traduzido ali pela fuga do general na Guerra dos Canudos, quando em fuga ele disse, é tempo de Murici, cada um cuida de si. Então esse é um momento. Cada um agora vai tentar de todas as formas, da canelada. É aquela história da cabeça para baixo, tudo é canela, né? Então, a gente está vendo isso agora há pouco na história do Bolsonaro, né? Intensificando as agressões e tal, o Alckmin batendo no Bolsonaro, o Ciro Gomes batendo no Alckmin, e então está sendo assim. Então é esse momento em que cada um cuida de si e a história agora é canelada. O que está acontecendo é que os marqueteiros estão meio perdidos nessa eleição nova, diferente, ninguém sabe exatamente o que é esse combate à corrupção que está aí, né, se é apoio à Lava Jato ou não. Então, uma tentativa desesperada de fazer força para chegar ao segundo turno. E aí, com esse objetivo, cada um inventa a sua história, né? E Alckmin está sendo atacado aí por Ciro Gomes porque está disputando eleitores com ele
e isso é certo. Ô Trindade, nessa corrida aí, como é que a gente vai sair, já que você usou essa metáfora aí, como é que a gente vai sair desses tempos de Muricy? A gente tem um desenho novo agora, né? As coisas estão mais definidas para o eleitor, com o indeferimento do Lula à frente aí, com o Haddad realmente sendo visto e cada vez mais efetivamente, oficialmente, como o candidato do PT. Como é que são esses próximos dias, esse desenho aí que se forma para esses próximos dias na campanha, na corrida eleitoral? A expectativa, Edgar, é que isso teria sido resolvido nesta semana. Mas ontem, com essa decisão do ex-presidente Lula em continuar aí nessa insistência, tentando ser candidato, isso pode adiar um pouco, mas era o início da campanha, colocar a cara do Haddad como candidato, a Manuela como vice, e aí essa seria uma semana definitiva para se ter uma ideia se haveria ou não a transferência. Você acredita que dentro do PT tem gente até que pede para não apresentar candidato como forma de protesto? Quer dizer, bagunça muito mais, né? Tá certo. Trindade, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. Um abraço, hein? É isso, bom dia. Tá, e agora sim a gente vai falar dela, né? Aqui, ó. Essa cantora aí que você tá ouvindo ao fundo, Lana Del Rey, voltou atrás e cancelou a apresentação dela na primeira edição do Meteor Festival, que será realizado agora, entre os dias 6 e 8 de setembro em Israel. Vamos para a razão do cancelamento, Paulinha? Bom, foi por causa de pressão, na verdade, né, Edgar? Desde agosto ela estava defendendo ali a presença dela, dizendo que, por exemplo, estar se apresentando em um país não quer dizer que você concorde com a política do país. Ela fala, tô aqui na Califórnia fazendo um show e não quer dizer que eu concorde com a administração Trump, por exemplo. Tentou se justificar muito, dizendo isso, mas parece que cedeu à pressão e publicou ali nas suas redes sociais dizendo que, na verdade, gostaria de fazer shows tanto para israelenses quanto para palestinos. E como não conseguiu adequar a agenda para fazer essas duas apresentações, como isso não seria possível, ficou para uma próxima vez, quando ela pudesse contemplar aí os dois públicos e tal. Foi meio isentona, mas fato é que outros artistas também cancelaram as suas apresentações nesse festival. Foram cerca de 7 artistas, mais duas bandas de israelitas e palestinos, né? Cancelaram, e aí dentro do que propõe o BDS, que é o Boicote, Desinvestimento e Sanções, um movimento global que pretende pressionar Israel a pôr fim no que eles chamam de contínuas violações dos direitos internacionais. E aí a gente tem outros casos anteriores, esse papo não é novo, muita gente que desistiu de se apresentar lá, por exemplo, a cantora Lorde, o próprio Gilberto Gil, gente que insistiu em se apresentar mais. É o caso do Roger Waters, pressão nos brasileiros, né? No Caetano e no Gil, não foi isso? Porque, por exemplo, o Radiohead, ele se apresentou e sofreu represálias, estava sendo pressionado para não se apresentar e se apresentou e fez um dos maiores shows da carreira do Radiohead lá, meio como um manifesto do tipo, vamos tocar em qualquer país mesmo, e é isso daí. A Natalie Portman, que é israelense, ganhou um prêmio, ela ficou sabendo em novembro do ano passado e ia receber em junho, e aí por pressão também resolveu não vir receber o prêmio agora em junho. Então assim, é constante, é o que acontece muitas vezes. A pessoa até se propõe aí, ela estava no line-up e depois acaba cedendo. Ô Joel, isso acaba ensejando esse cancelamento, uma atitude política ali. Você acha? Eu acho que essas divisões, né, esses desentendimentos acabam só limitando, né, a gente. Né? Acho que é uma coisa muito enviesada também, tá? É óbvio, Israel comete diversos abusos? Comete. Ela também recebe, por parte dos inimigos dela, dos palestinos, também recebe diversos abusos, diversos crimes, tem terrorismo. A situação é muito complexa, não dá pra falar em vilão e mocinho ali dentro. Então acho tolo isso. E outra, quem que é o maior aliado de Israel? Quem tá com Israel em tudo nessas agressões que Israel faz? Estados Unidos. Como é que você vai boicotar? Você vai boicotar os shows nos Estados Unidos também? Eu quero ver, que artista vai se negar para se apresentar em solo americano? Os Estados Unidos está junto de Israel em tudo, hein? Em tudo. Por isso mesmo, já brigou inclusive com a ONU por causa de Israel. Então, e se for ao pé da letra, muita grana que tem nos Estados Unidos vem de Israel, são dos judeus. E vice-versa. Quero ver agora você falar, não, então eu não vou comprar nada aqui, peraí, eu tô contra o Trump, então eu sou abaixo ao capitalismo. Não é assim. Não é assim. Todos nós queremos a paz, eu espero que um dia chegue uma solução ali, 2 estados, não sei como é que seria,
Mas não é demonizando um lado e achando que outros são pobres vítimas inocentes, não é verdade? Agora, essa Lana Del Rey é um belo de um pitelzinho. Eu não sabia que era o rosto dela não, hein? Agora você vai começar a curtir o som, né? Virei fã. É assim que você escolhe suas músicas. Também. Vamos lá, 10 horas 39 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O país que prefere remediar a prevenir está cumprindo a sina sina no caso do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Paulinha, de ontem para hoje surgiram várias notícias, muitas novidades, muitas informações. Que balanço você traz para a gente aí, desde que a gente tomou conhecimento da tragédia que deixou em cinzas aí o museu dos mais importantes aqui do Brasil? Parece que o acervo, realmente, 90% do acervo perdido, Edgar. Essa é a estimativa da vice-diretora do museu, a Cristiana Cerejo. Então, 10% salvos. O que é que a gente pode dizer que talvez tenha sobrevivido aí a esse incêndio? O meteorito Bendegó, que tem até vídeos na internet, né, que mostram que ele está lá intacto. A coleção de zoologia, a biblioteca central do museu, outros minerais, algumas cerâmicas, o herbário e o departamento de zoologia de vertebrados. Aí são os prédios anexos, né, do prédio principal. Realmente a perda foi gigantesca, Edgar. Muita gente perguntando o que aconteceu com Luzia, né? Aquele fóssil super importante. E realmente a expectativa é de que a gente tenha perdido esse fóssil. Apesar dele não sucumbir a fogo, porque é um fóssil, então teoricamente haveria aí uma sobrevivência desse fóssil, a gente teve desabamento, né? Por ali. E nesse desabamento, muito provavelmente, todos esses ossos que estavam ali podem estar fragmentados e totalmente espalhados e muito difícil de se reconstituir. Existe essa chance mínima apenas por essa questão de não ter pego fogo, mas ainda não existe nenhuma informação nesse sentido. A informação oficial da Kátia Boguea é de que é do Instituto de Patrimônio Artístico Nacional, é de que a gente não vai ter mais Luzia. Luzia morreu no incêndio. A gente teve uma liberação da verba, né, de 10 milhões. O Ministério da Educação vai repassar ao FRJ nesse primeiro momento para começar a recuperação do museu. Ah, agora vai. E depois parece que também vão formar agora um comitê executivo para acompanhar essa recuperação, para mais tarde trazer mais 5 milhões. Então, 15 milhões por enquanto na liberação dessa recuperação. Né? Você pensa, se fosse 10% disso um ano atrás, R$1,5 milhão de reais, poderia ter evitado um incêndio. Agora 15 milhões para quê? Já se perdeu tanta coisa, né? Garantiria a manutenção por 3 anos. Houve uma proposta do Banco Mundial para o FRJ de transformar o museu numa OS, que tinha um investimento grande para ser feito já. O FRJ negou, porque não pode, tem que ser da universidade, não sei o que, tem que ser público. Deu no que deu. E de acordo com o ministro da Educação, o Rosélio Soares da Silva, essa obra é super complexa de execução. Tem gente esperando de 3 a 4 anos para se recuperar e fala-se em 100 milhões de reais, mas ainda eles não têm as informações técnicas, né? Ainda vai ter que se fazer todo um projeto tal para se descobrir, mas a gente vê aí que o buraco é bem mais embaixo desses 15 milhões para tentar se fazer alguma coisa e para a gente ter de novo esse museu operando. O presidente da França, Emmanuel Macron, ofereceu ajuda de especialistas em arte franceses para ajudar aí na reconstrução do Museu Nacional. A gente teve também o João de Orleans e Bragança, que é bisneto da Princesa Isabel, oferecendo parte do acervo da família para recompor ali. Então teriam fotografias da coleção do Dom Pedro II, gravuras, telas e até mobiliários bastante importantes, como por exemplo a mesa onde foi assinada a Lei Áurea. Então ele estaria disposto a emprestar parte do seu acervo para colocar aí no Museu Nacional quando reconstruído. Ainda se investiga a causa real, né? A especulação é curto-circuito ou esse balão que pode ter caído. Tem uma pessoa em entrevista ao Jornal Extra dizendo que viu um balão cair, mas nada foi apurado. O laudo sai daqui a 48 horas, né, da Defesa Civil. O prédio segue interditado, as partes internas ainda com risco de desabamento, mas a fachada foi preservada e parece que não tem nenhum risco eminente ali de ter dano permanente na fachada do Museu Nacional.
Isso aí, olha, você que está nos ouvindo, pode nos acompanhar em imagens também. Acesse jovempanfm.com.br, assine o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. A gente já tem mais de 200 mil inscritos, mas falta ainda a sua inscrição, tá bom? 10 horas 49 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan. Brasil, setembro de 2018, um mês para a eleição presidencial. 2 dos 18 integrantes do Comitê de Direitos Humanos da ONU recomendam ao Estado brasileiro censurar o livro Manual do Covarde, do Palácio à Cadeia, Sem Tirar a Máscara, escrito pelo inimigo do povo brasileiro Guilherme Fiuza e publicado pela editora Record. Segundo o documento das Nações Unidas, assinado por personalidades acima de qualquer suspeita, como Rodrigo Janot, Dilma Rousseff e Bonovox, Fiuza há tempos destila seu ódio pantagruélico na imprensa golpista, mas agora, com este libelo financiado pela CIA e pela Opus Dei, extrapolou qualquer limite. Tanto que chamou para escrever a orelha da obra o não menos inimigo do povo Augusto Nunes. Que classifica o livro de Fiuza como a crônica política do esfacelamento de Lula, como se mitos pudessem se esfacelar. Bom, brincadeiras aqui à parte nesta introdução, né? Floreada, está aqui à nossa frente, ele, ninguém mais, ninguém menos do que Guilherme Fiuza. Bom dia, bem-vindo ao nosso Morning Show, Guilherme. Muito Sinta-se à obrigado, vontade pessoal. nesse nosso boteco. Adorei a apresentação. Vamos lá, acho que por enquanto a ONU ainda não se pronunciou sobre o teu livro, correto? Até hoje, até agora não teve nenhuma... Pois é, a ONU ainda não esclareceu quem tentou matar o Lula, né? Ela já sabe quem tentou ressuscitar o Lula, que foi o Fachin, né? Então isso já era uma pérola premonitória do Manual do Covarde. Estamos aguardando o posicionamento oficial. Porque o legal da ONU é o seguinte, tem a ONU, a Organização das Nações Unidas, e tem uns subcomitês que vai lá um cara qualquer e dá um pitaco em nome da ONU, só que a ONU não desmente. Então tudo fica sendo ONU mesmo, né? Vamos aos covardes, né? A quem, né, esse teu texto se endereça, se destina, né? Quem ele retrata aqui? Na verdade a gente tem aí figuras da política facilmente identificáveis, que no ótimo editorial de abertura você citou. Já está ali. Mas acho que o covarde, quer dizer, eu estou falando um pouquinho assim de identifica um falso despertar político. A gente está numa fase, né, que há muito tempo que não se falava tanto de política, né? Tinha um tempo atrás assim que o assunto não estava assim em todos os botecos, né? Esse é um boteco VIP, mas não estava em todas as esquinas e tal, e hoje está. E eu tenho dito que eu acho que é um falso despertar político, assim, é a primeira revolução fake da história, porque passou a ser uma questão assim de mercado moral, né? É muito interessante você ter uma causa. Então todo mundo tem uma causa. E com a febre das redes sociais, se você solta uma frase, digamos, que afete grandeza de espírito, você vai dormir como herói. É o herói do Facebook, que também é um personagem do Manual do Covarde. Então eu estou chamando de covarde essas pessoas que, na verdade, fingem ter uma causa e correm para as causas que são mercadologicamente mais aceitas, né? Que, em geral, quer dizer, agora tem aí uma escalada oposta, né? Que seria o negócio da direita e esquerda, que eu acho uma grande enganação, né? Essa dicotomia é uma dicotomia covarde, por exemplo, na minha opinião, né? Ela esconde pessoas ávidas por um rótulo, por uma boa estampa. E estampa não é valor, né? Estampa é estampa. E então vinha muito essa questão, acho que toda a era Lula, que até começou bem em termos de governo, era promissora de fato, agora sem nenhuma ironia, mas aparentemente esse grupo político optou por apostar mais na lenda e viver dela sem
né, o que poderia fazer em termos de administração pública, e criou uma espécie de uma ressurreição. Por exemplo, a MPB, né, o Gilberto Gil, por exemplo, que é um cara com quem eu já conversei bastante e que eu respeito muito. O Gilberto Gil tinha uma abordagem muito equilibrada da política e, de repente, parece que houve uma recaída de uma postura panfletária de esquerda, supostamente de esquerda. Isso passou a ser um ativo, aí não me pergunte por quê. A gente falou dele outro dia, né, Sim. aqui, do Gilberto Gil e das manifestações e tudo. E olha, tem artista ainda mais radical e panfletário do que ele, viu? Exato, porque isso que eu achei esquisito, assim, quer dizer, a gente ali pelos anos 90, quando surgiu aquela questão do neoliberalismo e tal, alguns desses artistas e outros intelectuais, etc., até vieram para um debate que eu acho que na época estava mais saudável, assim, tipo, mas o que é neoliberalismo, né? Se tem o Plano Real e o Plano Real melhorou a vida das pessoas, o poder de compra, aumentou a justiça social, diminuiu as desigualdades, você pode categorizar como um plano elitista? Não pode, né? Neoliberal, de direita, etc. e tal. Então, pelo que eu me lembro e acompanhei, nessa época o debate estava, eu acho, mais saudável, mais real, e o politicamente correto, cuja origem é interessante também, porque a origem do politicamente correto é muito boa. É você dizer, olha, eu tenho certas preocupações, então traga isso para a sua vida. Né? Para mim, por exemplo, não joga lixo na rua, você não quer poluição, não joga, um pequeno exemplo. Né? Mas aí o politicamente correto já estava exagerado, já tinha virado um pouco... pretexto para isso, para você afetar uma grandeza que você não necessariamente tem. E nos anos 90 já havia uma ressaca de politicamente correto, por incrível que pareça, né? Ou seja, quase 30 anos depois, a gente volta para uma overdose do politicamente correto, né? Assim, das patrulhas, né? Em que todas as causas, ao meu ver, e aí o Manual do Covarde está falando disso, né? Bom, se todo mundo está fingindo que tem uma causa, nós vamos fingir que somos um manual. E nós vamos ensinar, né, você a ficar sempre bem na foto sem ter que tirar a máscara. Esse é o mote, né? Quer dizer, é o truque perfeito, né? Quer dizer, você afeta um altruísmo qualquer, você pode ser a pessoa mais egoísta do mundo, né? Você afeta um altruísmo, você solta uma frase humanitariamente positiva e você está aclamado. Ô Fiuza, não, ótimo, estou te ouvindo falar e pensando o seguinte, mas até aí detectar uma contradição do ser humano, porque nós somos seres contraditórios e tal. Venho pegando aí desde quando você começou a falar, né, dos cantores, dos artistas que se engajam, tudo. Somos seres contraditórios. Até aí descobrir isso não é uma grande, enfim, né, você não vai virar que gênio, né, porque somos seres contraditórios. Só fazendo uma provocação a você. Você na posição de pensador, quando você está ali pensando, né, expondo o seu pensamento crítico a uma coisa que você vê, isso guarda, não porque é você, mas porque a própria condição já carrega uma certa posição blasé, falando o português das ruas e claramente, aquela cagação de regra ali e tal. Dá para ser, a pergunta é assim, nesses tempos, dá para ser virtuoso sem ser hipócrita? É uma ótima pergunta. Quer dizer, na verdade, eu vou te falar assim com pureza d'alma. Eu não tenho nenhuma assim, ambição de ser um crítico ou de ser um juiz, né? Ao contrário, assim, esse trabalho me aborrece bastante. Assim, eu acho que tudo isso que eu estou tentando descrever, que é sempre a minha opinião, não é uma doutrina, mas tudo isso me aborrece, na verdade, porque acho que é uma perda de tempo. Quando você falseia o debate, o Brasil tem tanta coisa por fazer e eu acho que joga tanta oportunidade fora por conta de um vício cultural. Acho que as pessoas tão bobas, as pessoas se infantilizaram, né? Então, por isso é que o Manual do Covarde
ele traz... são 10 lições, é um manual em 10 lições, né? Então, manual prático, bem prático. Bem prático. Na verdade... Como parecer virtuoso nas redes sociais, é isso um pouco ou não? Atuar um pouco essa? Exatamente isso. Quer dizer, porque na verdade é isso que está acontecendo. E para fazer a minha crítica, eu vou fingindo que estou ensinando. Então eu entro nessa ironia e levo ela ao manual inteiro, assim, tipo, né? Quer dizer, como se estivesse realmente aconselhando. A primeira lição se chama O Filho do Brasil e os Pobres Milionários, né? E a última lição se chama O Sol Quadrado e o Samba da Guerra Civil. Então, assim, já deu para notar que o Lula é um protagonista da história. E o Lula é um protagonista porque, na minha opinião, tudo que ele poderia de fato representar, que seria espetacular, e ele teve essa oportunidade, na minha opinião, ele perdeu pensando pequeno, seria justamente a essência disso, que é você de fato usar a política para dar poder e oportunidade a quem não tem, né? Então ele teve essa chance e, na minha opinião, ele perdeu e jogou fora. Só que ele virou, ao longo dos anos, uma espécie de lastro, uma espécie de símbolo, de guardião desses valores hipócritas. O Lula é o maior herói fake de todos, né? É o cara que fingiu defender o povo, roubou o povo, esfolou o povo, arrebentou com o país para construir uma lenda em torno de si. Que figura da esquerda merece teu respeito, hein? Olha, o cara com quem eu mais tive afinidade era um cara, deputado Paulo Delgado, que era do PT, e que ele não está mais atuando na política, mas ele era um cara de esquerda sério. Eu digo de esquerda, eu entendi a sua pergunta, mas eu volto a dizer que eu rejeito um pouco essa dicotomia. Eu acho que ela é má conselheira, essa dicotomia direita-esquerda, né? Porque a esquerda supostamente é altruísta, é solidária, né? O cara de esquerda pensa no outro, ele tem sensibilidade, né? Assim, Desde que o outro e ele não paguem a conta, né? O outro pague a conta. Ele tá dizendo como é visto, como é visto. Isso, né? É que eu só precisava fazer isso. Que aí já é de uma conjectura e tal. E aí já é a brincadeira que o manual está fazendo, é exatamente isso, porque tem um ponto do manual que eu faço, inclusive, como se fosse um verbete direita-esquerda, e já lá pro meio do livro digo assim: até aqui dos personagens supostamente de esquerda, você identificou algum que não seja um personagem egoísta, apenas cultivando os seus próprios interesses? Então, assim, Mas até figuras admiráveis como Pepe Mujica, Papa Francisco. Pois é, o Papa Francisco é um profundo demagogo, né? O Papa Francisco é outra perda de oportunidade na minha impressão, porque eu chamo os cafetões da bondade. São os cafetões da bondade, porque você afetar bondade, eu digo assim, olha, eu amo vocês todos estão no meu coração, eu não dou nenhum passo sem pensar em cada um de vocês depois desse nosso encontro, tudo isso pode ser dito. E a gente, infelizmente, está numa época de opinião pública um pouco interessada em surfar nessas falsidades que as pessoas não checam. Então, assim, o Papa Francisco, a posição do Papa Francisco em relação à Venezuela é criminosa. É criminosa. Existe um regime bárbaro, sanguinário, supostamente de esquerda, que destruindo a vida das pessoas, as pessoas pobres, inclusive entrando no Brasil agora. E o Papa Francisco, por uma questão panfletária, para cultivar, assim como o Lula, para cultivar, né, uma imagem supostamente de esquerda, a verdade é que ele não se opõe nunca frontalmente ao regime do Maduro. Eu acho isso hipócrita. Eu não tenho, gente, assim, com toda a franqueza, eu não tenho, assim, nenhuma vontade de ser um ombudsman dessa turma, de ficar... Eu acho tudo muito chato. Eu adoraria que o Papa fosse realmente um pop. Um conservador. Não, o conservador é outra coisa lamentável, né? Assim, porque agora tem a onda do outro lado, né? Os caras que sacaram que existe um mercado também para você ser de direita.
Então, assim, às vezes o cara até vem com com um ideário interessante, porque ele percebeu a demagogia supostamente progressista, o cara sacou e não gostou, como aparentemente nós aqui nesse boteco, né? Nós estamos falando assim, não, a gente quer melhorar a vida do povo, mas não da boca para fora, porque aí atrapalha. O cara sacou isso, fez a crítica, mas entendeu ao mesmo tempo que existe um mercadinho pro cara de direita. E o cara começa a se auto-intitular de direita, que era uma coisa, até outro dia, impossível no Brasil, né? Assim, você ser de direita era associado ao Hitler, à ditadura, não sei o que lá, tará. Eu acho que continua sendo associado. Mas surgiu por conta, eu acho, de uma doença, né? Assim, tipo, essa direita é o efeito colateral daquela esquerda. Uma alimenta a outra. Assim, exatamente. O Jean Willis é o maior eleitor do Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro é o maior eleitor do Jean Willis. Eles vão viver esse amor eterno para sempre. Particular, a gente não tem nada com isso. E como é que como é que foge disso? Hein? Como é que um país sai dessa... Ô, João, você quer que a gente saia aqui? Você quer que eu traga um café e a gente sai? Não, Caio, pode fazer a sua pergunta. Fala aí, responde ele. Como é que a gente sai disso? É boa mesmo, porque você parece sai, meio você sem sai daqui... saída, eu estou um pouco ansiosa, não sei. A gente brinca com essa coisa no boteco, a conversa mais informal, né, diante de assuntos sérios, caros, muitas vezes a gente fala todo dia aqui disso. Porque quando você sai daqui também, quando você sai do discurso, quando você sai da função, aqui eu estou falando pela experiência que eu vivo aqui no dia a dia. Você encosta num lugar para conversar com alguém que tem opiniões distintas das suas e todo mundo faz parte do mesmo negócio. E ali, naquele âmbito, parece que um pensamento mais civilizado, racional, onde você percebe as diferenças, discorda delas, mas entende e acha legítima estar ali na boca do outro, as coisas são mais efetivas ali, acontece. Esse embate acaba sendo, obviamente, fortalecido por conta das mídias digitais que estão aí, onde todo mundo pode dizer o que pensa, né? E as maiores asneiras e as coisas mais legais também, faz tudo parte desse bololô. Por que que a gente ainda está longe de evoluir na nossa jovem democracia ao ponto de entender que aquele cara, como você citou aí, o da direita, não é necessariamente um Hitler. E o cara da esquerda não é necessariamente um outro Hitler da esquerda, um ditador da esquerda, entendeu? Como é que faz pra essa saída aí que o Joel acabou de Eu acho que o indagar? começo é o seguinte, cara, tira essa roupa de direita, tira essa roupa de esquerda, isso não é nada, isso é uma fantasia carnavalesca, entendeu? Você existe, né? Você existe, você se garante como pessoa, com seus valores, né? Você está disposto... Eu tô aqui, eu sei que esse é um programa de uma audiência altamente qualificada e eu tô me expondo, porque eu tô lançando um livro, eu quero divulgar esse livro e eu tô exposto aqui a todo o contraditório e eu tô aqui aberto a isso, tô dando a minha cara a tapa aqui. Por exemplo, cadê as figuras aqui da direita? A gente tá vendo aqui personagens do Partido dos Trabalhadores, Bonovox, Fachin, que é um ministro associado, né? Ele foi colocado pelo Lula, se não estou enganado. Dilma. Ou pela Dilma. Tá. Então, tem pessoas ligadas, Rodrigo Janot, enfim, Sônia Braga... Não tem ninguém aqui do outro lado. Vou explicar. Explica. Vou explicar por quê. Vai ter a segunda edição. Se a gente passar para um governo de direita, supostamente, eu já disse que não acredito nessa dicotomia, né? Que fique 13 anos no poder, fingindo... Tivemos isso na ditadura. Sim. Né? Fingindo que estou aqui para garantir a lei, a ordem, a família, não sei o que lá. E fazer a mesma coisa, torturar as pessoas... impor um regime autoritário, de alguma maneira destruir também as instituições, vem o Manual do Covarde com as figuras, sim, né, essas outras caricaturas, digamos. Fica tranquilo, porque vem aí, muito provavelmente, Bolsonaro e Mourão. A gente tá longe desse risco, viu? Pode ficar sossegado. Agora, dessas figuras da capa, voltando aos personagens, você admitiu agora há pouco de que o Lula exerce um protagonismo no Manual do Covarde, mas tem outras figuras coadjuvantes interessantes. Falamos do Pepe Mujica. Queria que você falasse de que forma que são inseridos Bonovox e aliás, a gente falou do Papa Francisco. Pepe Mujica e Bonovox, como é que eles são inseridos aí no Manual do Covarde? O Pepe Mujica e o Bonovox, né, são outros dois hipócritas, né? Profundamente hipócritas, que em nome, de novo, desse selo de esquerda,
e o artista de esquerda, né, que quer ser de esquerda. Em Hollywood tem muito, né? Assim, de novo o exemplo da Venezuela, né? O Hugo Chávez já tá, as marcas autoritárias, despóticas, antidemocráticas do Hugo Chávez já estavam colocadas e ele era um queridinho em Hollywood, né? E para esses artistas também, né? Como o Bonovox. O Bonovox, quando foi descoberto o mensalão, que para mim foi uma grande decepção, porque eu apostava naquele governo Lula. Acho que todo mundo. Né? Não acho que todo mundo, não. Porque, assim, eu tô num lugar de crítica que né, as pessoas às vezes dizem, você é antipetista. E eu tô querendo dizer, eu não sou antipetista. Né? Se o Palocci, eu tenho um livro sobre o Plano Real que termina no Antônio Palocci, a melhor transição já feita entre governos na história da República. Uhum. E eu torci por isso. Não sou um torcedor, não estou aqui para torcer, mas era um movimento da história que eu admirava. Tô nem aí se era Palocci, se era PT, etc e tal. Infelizmente não foi esse o caminho que se seguiu, né? Então, naquele momento, de repente vem o mensalão, né? Para mim foi uma enorme decepção, porque eu olhei e falei assim, cara, o Lula... E eu cheguei a ter a oportunidade de dizer isso ao José Dirceu uma vez pessoalmente. Assim, antes antes dele ser preso, etc e tal, acho que logo que a Dilma foi eleita, uma coisa, a gente se encontrou numa entrevista e tal. Eu sou respeitoso com todo mundo e já tinha cansado de fazer as críticas a ele, que eu tinha feito. Mas eu disse para ele pessoalmente, numa sala, falei assim, olha, vocês estão jogando fora uma imensa oportunidade por fisiologismo, vocês estão pensando muito pequeno. Para com isso. E ele, obviamente, naquela conversa ali, ele é um cara inteligente, ele falou, não, de fato, a ocupação da máquina está muito forte, não sei o quê, a gente tem que quebrar isso, tem boas ideias de gestão, não sei o que lá, tarará. Só que eles não quebraram. Né? Eles foram de cabeça num projeto fisiológico, eles pensaram pequeno, entendeu? Eles quiseram ser os heróis do socialismo inexistente. Isso é uma palhaçada, gente. Aí vem aquela frase, né? Os fins justificam os meios. Tem tudo isso aí inserido ali, né? E o Bonovox, para responder, quando se deu quando desandou o governo ali no mensalão, que aí, cara, o que eu posso fazer? É o momento de você criticar, de você retirar o problema, de você tarará. O Bonovox veio apoiar o Lula, e sabendo de tudo, porque eles sabem o que está acontecendo, mas nessa hora o que é? Né? Assim, o meu símbolo, o meu bibelô, né? Porque para eles é isso, entendeu? O cara chega lá na Europa e diz, não, eu tenho um herói terceiro-mundista lá, de estimação, entendeu? E nessa hora ele apoia. Então eu acho isso covarde, é o manual do covarde. Aliás, tem essa frase, o manual do covarde não poderia existir sem o Bonovox, né? Como é que tá a nossa hashtag aí, Olha, Paulinha? a gente tá entre os assuntos mais comentados do Brasil com a hashtag Fiuza no Morning. E o Carlitos diz aqui, ó, hoje em dia o que tem mais é ativismo de sofá em rede social. É isso aí. Pode praticar de acordo com o manual, é tranquilo? Pô, no manual ele vai arrebentar nesse ativismo de sofá aí. Ele vai virar até um ativismo assim de cama, não vai precisar nem sair do quarto. O Fiuza, o teu livro trata aí, né, com a ironia, né, que lhe é peculiar nesse texto e tal, e esse texto é um texto que tenta desmontar essa questão do lulopetismo e tal. Em contrapartida, o Lula tá aí, nas pesquisas a gente vê 39% de intenções de voto aí. A que se deve essa tendência da população, em grande parte ainda, acreditar, votar no Lula e enxergá-lo como talvez aí um salvador? A figura do Lula, eu gosto também do livro e no fundo é um livro sacana, mas é um livro sério, né? Assim, porque o que acontece com o Lula é muito impressionante, porque o Lula no ano 2000, na virada do século, o Lula dentro do PT era... o PT não queria que o Lula fosse candidato a presidente. Não sei se vocês lembram disso. Pouca gente lembra.
O Lula tinha perdido 3 eleições, o Lula já era um perdedor, já era um chato, né? Seria como se a gente olhasse o Ciro Gomes hoje. Pô, o cara tá aí tentando de novo, tá sempre tentando, é o candidato de plantão. E dentro do PT, a avaliação era de que, e na cena política brasileira mesmo, né? Assim, realmente tem que voltar muito atrás para lembrar isso, mas o Lula já era um cara que estava ali na tentativa, já era uma caricatura. E quem sacou que ele era ainda era um símbolo forte, e ali no desgaste já no governo Fernando Henrique, com crise de energia, etc e tal, que ele poderia vir com o Lulinha Paz e Amor, foi o Dirceu, né? Com o Duda Mendonça. Então eles fizeram, pô, vamos fazer uma... E o Pedro Malan teve importância nisso também, porque Pedro Malan, ministro da Fazenda, que estava saindo, deu uma cobrada, mas o que o PT quer, afinal... É calote na dívida, é ocupar todas as propriedades, é na marra, não sei o quê, ou é a agenda que que o Lula às vezes diz que tem. E aí veio a chamada Carta ao Povo Brasileiro, que foi justamente a inflexão ali do Lula, montada pelo Dirceu, para uma coisa supostamente mais equilibrada, menos radical, etc. Então, ali o Lula renasceu e ele pegou uma combinação que seria linda se fosse de verdade, assim, que foi o período da casa arrumada no Brasil pelo Plano Real, cenário externo favorável, então foi um período virtuoso para o Brasil, em que o Lula encarnou, né, quer dizer, para muita gente ficou aquilo na cabeça, a vida melhorou de repente muito, o Brasil, né, se impôs no cenário internacional, porque nós temos um presidente vindo da pobreza que tem sensibilidade social, só que uma coisa não tinha a ver com a outra, exatamente. O Lula até poderia ter levado adiante, ter se firmado como esse símbolo, que era uma super legitimidade, e até hoje ele traz, por isso que sobrevive até hoje, né? Porque até hoje ele traz algo de santo, né? E ele perdeu essa oportunidade, mas você vê que pelo processo, assim, dificilmente... Quando explodiu a Lava Jato, por exemplo, quando explodiu a Lava Jato, todo mundo dizia que no Lula não ia chegar, não chegaria nada, né? Depois do impeachment, o Lula virou réu. E por aí foi. É curioso você falar isso, né? A gente vai fazer um intervalo, tocar uma música do YouTube aqui. Vambora. Tem boas músicas. Sunday Bloody Sunday. São Chico Buarque aí, vai. São outros britânicos que vão tocar. Tuesday Bloody Tuesday. Mas é curioso que essa mainada, essa atenuada do discurso que veio com a Carta ao Povo Brasileiro, né? Agora, diante da nossa situação, com os ânimos mais acirrados, existe um radicalismo que se aproxima, né, do Partido dos Trabalhadores, que é um radicalismo dali, talvez das origens, né, também, né, agora pelo cenário atual. A gente já volta nesse papo com o Guilherme Fiuza, escritor que está lançando aqui o Manual do Covarde, do Palácio à Cadeia, sem tirar a máscara. Esse aqui que você que nos acompanha em imagem está vendo em minhas mãos. Agora 11 horas 22 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Hoje aqui com a gente no Morning Show, o escritor, jornalista Guilherme Fiuza, lançando o Manual do Covarde. Aqui a gente falando sobre os temas do livro. Vou passar a bola aqui para quem não falou até agora, Paulinho e Vini, pô. Falar agora. Peraí, ó. Estamos esperando aqui a nossa conversa chance. Que a gente Eu teve tenho no mais break 5 aqui. perguntas, não posso... Vai lá, Paulinho, e depois Vini, vai. Fiuza revele aqui como ele lida com os haters e se nesse manual também tem dica como é que a gente faz para se sair dessas mensagens que a gente recebe, de amor às vezes de muito ódio, ameaças de morte. Como é pra você, Fiuza? Até o ódio é falso, né? Assim, a gente não pode nem se sentir odiado em paz, né? Porque é tudo tão, tão precoce, tão... Né? Quer dizer, porque a linguagem atual é assim, as tiradas, né? Então, assim, eu quero... acabar com a tua possibilidade de me responder. Eu quero acabar com você nessa conversa. Então eu vou dizer uma frase matadora. É a lacração, né? É a lacração, lacrou, né? Vou te deixar sem saída. Isso já não é uma conversa.
Né? Já não é uma conversa. Isso, inclusive, contamina muitos debates eleitorais, as sabatinas. Por isso que a campanha eleitoral ainda não começou. Porque... Será que vai começar, né? Essa é a minha Será que grande vai dúvida. começar? Aliás, essa tua abordagem foi a crítica, né, maior que a gente ouviu com relação à série de entrevistas do Jornal Nacional, a maneira como aquilo foi conduzido, tudo. É uma marca disso que você está dizendo. Ô, Guilherme, te acompanhando pelo Twitter, vejo que você trata muito com bom humor. Inclusive, ontem você falou, né? O Boulos criticou o incêndio no museu porque ele teria feito muito melhor, muito pior, né? Eu faria muito melhor. Faria muito melhor, E você também, como autor do livro do Bussunda, que me remete ao Cacete Planeta, você acha que tá faltando esse humor, Cacete Planeta, hoje também, na TV aberta, para poder espizinhar todos esses políticos que estão aí, para fazer humor com esses candidatos? Eu acho que sim, porque o que acontece é que o humor também ficou falsamente engajado. Né? Quer dizer, você vê uma geração, eu pelo menos vejo uma geração nova, já não tão nova, mas Turma do Porta dos Fundos e vários outros que vieram nessa linha, que são geniais, né? Que são humoristas muito bons, da pesada. Mas acho que apareceu uma espécie de uma sedução infantil também para essa geração, de se apresentar como... Eles querem chocar a burguesia dos anos 50, né? Assim, esses caras que são talentosíssimos, eles querem dizer que fumam baseado e que tem amigo gay, ou que se ele quiser, ele pode ser gay numa boa. Só que isso aconteceu em São Francisco em 1968. Né? Então tem uma vanguarda esquisita assim, de gente que é muito bacana, muito talentosa, e que entrou meio nessa pilha de vamos ser ativista racial. Então, aí já entra, inclusive, num terreno que no Manual do Covarde eu falo bastante, que é uma imensa covardia você fingir que o Brasil é a África do Sul do apartheid. Porque assim você gera conflito, né? Você arma os espíritos e você não ajuda a questão racial, né? Que já estava num outro momento, né? Já muito mais avançado. O Guilherme, pra gente fechar, nosso tempo já tá esgotadaço aqui, vou contar com o seu poder de síntese. Muita gente conhece, além dos livros, né? Meu Nome Não é Johnny, Não é Mamãe, o livro da Dilma, tal, o livro do Gianecchini, que você fez também, tem os seus cestos da revista Época, né? E do jornal o Globo. Por que você é colunista dessas publicações, tal? Qual foi a razão da sua saída desses veículos? Rapidamente. É difícil falar rápido nisso, mas eu atualmente escrevo na Gazeta do Povo, que é um jornal de Curitiba que está se nacionalizando, é o grupo que mais cresce hoje, tenho gostado muito de fazer um trabalho lá. E o que eu percebi, que eu posso tentar resumindo, é que quando houve a conspiração do Janowesley, que é um dos capítulos do Manual do Covarde, a Operação Janowesley, né? Sim. Que parecia realmente uma grande denúncia de corrupção do Janot, mas que se revelou uma farsa, né? Assim, nem a investigação que poderia haver ali foi bem feita, porque estavam interessados apenas em conspirar. Eu percebi logo isso, porque era tosco. Algumas pessoas também perceberam, para citar o Augusto Nunes, que foi um dos que sempre mostrou que havia ali uma malandragem, e por trás dessa malandragem havia, como tem havido, né, eu digo que o PT foi empichado, mas sobreviveu como assombração. Então, nas ações do Janot com o Joesley, que era o laranja do PT, laranja do Lula, né, levou bilhões do nosso dinheiro, não vamos esquecer, injetados pelo PT, eu fiz essa crítica de uma maneira sincera e ativa. E boa parte da imprensa, incluindo esses veículos que você citou, acreditou e tomou quase como uma campanha qualquer coisa que Janot dizia. Então acho que ali se deu um conflito difícil de resolver. Tá aqui, Guilherme Fiuza lançando o Manual do Covarde, lançamento oficial, tarde de autógrafos, tem alguma informação? Está em todas as livrarias do Brasil, na Livraria Cultura só chega na semana que vem por uma questão operacional, mas já está em todas as livrarias. Boa. E no Rio de Janeiro, dia 26 de setembro, na Livraria da Travessa. Obrigado, Guilherme.
Muito obrigado a vocês, prazer participar. Prazer nosso. Vamos lá, ganhador, Paulinha, fomos pros TTs, temos aí, vamos Vou lá. escolher uma pessoa maravilhosa. Isso, boa. E que vai ganhar esse livro, será, Edgar? Olha, por mim, sim. Alguém se opõe? E diga agora o caso. Aquela que foi bem covarde e obrigou todo mundo a abrir mão do livro pra dar pro ouvinte. Eu vou escolher aqui uma pessoa. É isso aí. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã na programação da PAN. Obrigado, Edgar. Abraço. Valeu, Guilherme. Obrigado, hein? Jovem Pan Morning Show.